Por fim, vamos ver exemplos de estruturas de programação no R que são extremamente importantes, extremamente úteis quando você está criando scripts. A primeira estrutura que a gente vai ver é um if, então ele não tem mistério nenhum, é semelhante a um if de qualquer linguagem de programação. Então a sintaxe é if, há uma condição lógica que ele vai avaliar. Se o resultado for verdadeiro, ele executa o primeiro código, o primeiro bloco aqui que está entre chaves, senão ele executa o segundo bloco. Então aqui eu tenho duas variáveis, A e B. A recebe 10, B igual a 20, ele verifica se A é maior que 10 e executa o resultado conforme a avaliação. Então a gente pode ver aqui embaixo, ele executou A não é maior, ou seja, ele não entrou aqui no primeiro bloco, ele executou o bloco else. Obviamente o bloco else é opcional, né? Você pode ter só uma estrutura que você precisa que seja executado apenas se a condição for verdadeira. E também lembrando que, obviamente, aqui entre essas chaves você pode ter várias linhas de código, né? Infinitas linhas de código. Aqui um exemplo com apenas um print de cada lado. Aqui, semelhante ao if, você tem a função if-else. O que ela faz? Ela é bem mais compacta. Ela executa uma operação lógica, então eu estou verificando ali também se A maior que 10. Se a condição é verdadeira, ele executa o segundo argumento, ele retorna o segundo argumento. Se a condição é falsa, ele retorna o outro argumento. Então eu estou aqui com a estrutura if-else retornando o valor para um objeto x. Então ele vai executar, se o resultado for verdadeiro, ele vai armazenar este valor em x. Se não, ele vai armazenar este valor. Então a gente vai executar aqui. Eu vou limpar ali embaixo, para a gente ver o resultado. Vamos executar o x. Então, obviamente que o resultado tinha que ser o mesmo lá do if que nós executamos anteriormente. A outra função aqui agora entrando em laços é o for. Então o for aqui ele vai incrementar a variável, enquanto ele estiver incrementando a variável, ele vai executar todo o código que estiver aqui entre os parênteses, né? Então ele vai de i até i 2.10, né? Ele vai incrementando até 10, enquanto ele executar esse incremento, ele vai executar a variável i. Então vamos executar aqui para ver o resultado. Então vejam que ele imprime o i 10 vezes como a gente já esperava. Um outro bloco que também aqui é de repetição, ele executa o código que está entre chaves, enquanto a condição que ele avaliar aqui for verdadeira. Então eu crio uma variável a igual a 1, verifico se a variável é menor ou igual a 10, imprimo o 10, e obviamente que eu tenho que incrementar essa variável, senão ele vai ficar um loop infinito, ele vai ficar um laço infinito, ele não vai chegar a 10 nunca, né? Vou selecionar aqui e executar, e a gente tem um resultado semelhante lá ao usado com o for. E por fim, aqui das estruturas, a gente tem a criação de uma função. Então a função é equivalente às procedures e às functions que você encontra em outras linguagens de programação. Ela pode ou não retornar um valor, ela pode ou não receber argumentos, parâmetros, né? Então aqui é uma forma de você criar a sua própria função para você reutilizar o seu código, ou até se, por exemplo, se você for implementar alguma coisa através de um pacote do R. Então vejam aqui que eu estou dando um nome para a função, par ou ímpar. Aqui eu estou usando a sintaxe function abre e fecha parênteses para dizer que eu estou criando uma função. Aqui dentro dos parênteses eu vou informar todos os argumentos, eu tenho apenas um argumento que é o x, e todo o código da minha função vai estar entre essas chaves. Aqui no return eu estou diretamente criando o valor de retorno da função, eu tenho uma estrutura if-else, então que a gente acabou de estudar ali em cima, né? Então a estrutura if-else, ela verifica uma condição lógica, retorna o primeiro valor se for verdadeiro, o segundo se for falso. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um teste de divisão de inteiros. Então se a divisão de inteiros for igual a 0, ele retorna par. Se a divisão de inteiros não for igual a 0, for falso, ele retorna ímpar. Então é uma função para testar se um valor é par ou ímpar. Vocês lembram quando nós estudamos operadores? Esta aqui era um operador de divisão de inteiros.
Então eu vou criar aqui a função, ele cria a função sem nenhum problema, ela está pronta para ser utilizada. Então aqui eu vou fazer um teste, ó, para o ímpar passando o número 5, que é o argumento que a função tem, é um argumento só. Então ele me retorna ímpar. Aí eu executo para o ímpar com 12, ele me retorna par. Então a função está criada, ela pode ser utilizada N vezes, né? Eu tenho um reaproveitamento do código.